viemos fazer aqui, Senhor, nós vamos entender, compreender, Senhor, que é tudo para a tua glória e para a tua honra. Em nome de Jesus. Amém. Aplaude, Senhor. Aleluia. Que vocês se coloquem diante do Senhor, sedento, com fome. O Senhor Ele vai te saciar agora. Amém? Você pode estar junto ao poço, mas o Senhor Ele vai te dar água que jamais você vai ter sede. É tão bom sentir o abraço do Senhor, saber que nós somos cuidados por Ele. Aleluia. Senhor, me ofereceu como
Diga ao Senhor, Senhor, dá meu coração igual ao teu. Coração disposto a perdoar, coração disposto a obedecer. Um coração que está pronto para ti, Senhor. Nós possamos sempre obedecer os teus mandamentos, os teus caminhos, Pai. Então dá, Senhor, um coração igual ao teu.
a mudar. Se isso for para agradar a Ti, Senhor, que nós venhamos entender que o nosso corpo a Ti pertence, que nós te pertencemos por completo, Senhor, que nós não pertencemos a este mundo. Nós vivemos nele, mas nós não somos aqui. Nós não somos aqui, igreja. Então, Senhor, diga assim: Senhor Jesus, tudo que eu tenho é teu. A minha vida, a minha casa, a minha família. Vai falando para Ele: tudo que eu tenho é teu, Jesus. Que haja santidade dentro de mim. Porque sem santidade eu não consigo te ver, eu não consigo te ouvir, Senhor. Eu não consigo entender o que tu queres para mim, Senhor. Que eu venha te buscar sempre, Jesus. Uma busca incessante da tua presença. Aleluia.
O Senhor Ele te conhece como ninguém. Como ninguém. Dedique esse dia ao Senhor. Dedique a tua oração, dedique o seu tempo. Dedique esse momento que você está aqui. E nada venha tirar a tua atenção. Se você tiver compreendido o que esse louvor diz. Ontem foi meu aniversário, eu cantei muito esse louvor. Porque mais um dia de vida, mais um ano por vir. E eu dedico todo esse ano ao Senhor. Tudo que eu vou fazer. Por isso, cante ao Senhor onde você estiver. Louve o Senhor. Quero vestir as roupas da santidade. Mergulhe e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus. Quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Você me exalar esse perfume. Vamos abraçar um ao outro, irmãozinho, bem rapidinho. Rapidinho, que vai já fazer o ofertório. Amém, irmãos, amém. Vamos retornar para os nossos lugares. Vamos dar continuidade ao nosso culto. Vamos fazer agora o momento da oferta. Coloque na sua mão sua oferta, o seu dízimo, aquilo que você dedicou ao Senhor. Vamos orar pelas ofertas, orar pelos ofertantes, né? Santo Deus, amado Pai, que estão os teus filhos, Pai, os teus servos, aqueles que se acabaram, Senhor, lá o seu melhor para te dar como oferta, Pai. Receba, Pai, de cada um, Senhor, o seu dízimo, a sua oferta, Pai. Senhor, possa abrir as janelas, abrir portas, Senhor, seja de emprego, seja de alguma outra coisa que tem no coração do teu servo, Pai. Mas o Senhor conhece, Senhor, o Senhor sonda os corações, Pai. E o Senhor tem o melhor para dar aqui a cada um nessa manhã, Pai. Abençoa também aqueles que não puderam, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, sobre suas necessidades e abençoar grandemente também, Pai, que um dia essa pessoa possa ter, Senhor, para te ofertar, para dar na tua casa, no nome santo de Jesus. Amém. Graças e paz, irmãos. Amém. Amém ou não amém? Amém. Queria que você abrisse a tua Bíblia em Lucas, capítulo 14, versículo 25. Lucas, capítulo 14. Agora você vai acalmar o teu coração.
multidão ia acompanhando Jesus. E este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o pai, a mulher, a mãe, os filhos, os irmãos, as irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Qual de vocês que quiser construir uma torre não se senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem zombarão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, não senta primeiro e pondera se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o sol, nem para o adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, irmãos? Feche os teus olhos. Senhor, amado e bendito, nós estamos aqui na tua casa, Deus, na tua presença. Nós acabamos, Senhor, de colocar o nosso coração diante do teu altar, com louvores, com canções que engrandecem, que enaltecem o teu santo e poderoso nome. Nós sabemos que tu estás aqui nesse lugar porque o Senhor nos convocou para estar aqui, meu Deus. E a tua palavra nos garante isso, que quando tivessem 2 ou 3 reunidos no teu nome, tu ali estareis. Então, Senhor Jesus, estamos aqui com o único propósito de nos humilharmos, de nos rendermos, de dedicarmos essa manhã para Ti, meu Pai. Sacrificamos o nosso sono. Quantas pessoas aqui passaram a semana inteira acordando cedo e no domingo podiam estar descansando, mas estão aqui na Tua presença, Pai, porque nos seus corações arde o desejo de estar na Tua presença, e é isso que nos motiva, Senhor. Então eu te peço, Tu me use como instrumento afiado nas Tuas mãos nessa manhã. Eu quero, Senhor, sumir para que Tu venhas aparecer. Os meus lábios são Teus, meus olhos são Teus, Senhor. Tudo que eu tenho é Teu, meu Pai, e é para o Teu louvor e para a Tua glória. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar aí, irmão. Irmãos, o que nós vemos muito hoje são pessoas que dizem que são seguidoras de Cristo, seguidoras de Jesus. Virou moda, né? Estar nas igrejas, vivendo muitas vezes um evangelho que não é o evangelho que Jesus Ele queria que a gente vivesse. E eu coloquei o título da palavra de hoje como custo de seguir a Jesus. A gente vê o próprio Jesus aqui dizendo algumas condições para que pudessem as pessoas dizerem que eram discípulas, que eram seguidores. Algumas condições duras. Não é um caminho fácil. Jesus sabia que quando Ele viesse aqui nessa terra, Ele tocasse o seu pé sobre essa terra, não seria fácil. E Ele disse para que nós estejamos firmes, porque também não será fácil para cada um de nós. Então, vou fazer uma pergunta nessa manhã. Você já parou para pensar e para contar o custo que é servir e seguir a Cristo? De você estar no meio da tua família e muitas vezes você é deixado de lado porque você não bebe, você é deixado de lado porque você não sai para farrear, você é deixado de lado, é olhado como um patinho feio porque você tenta regrar a sua vida para que não desagrade ao Deus que te chamou. Alguém já sentiu isso na sua vida? Irmão Nelson,
Então, irmãos, é um preço alto. E não é um custo de palavras bonitas ou de promessas muito fáceis, como tem sido pregado hoje. Eu vou confessar que eu prefiro um ministrador, um pregador que prega palavras duras. Quantos já ouviram o Paulo Júnior? Ele pega pesado, mas Jesus aqui está mostrando que tem que ser assim. Não tem que ser um evangelhozinho que é pregado e aquilo soe tão bom para os nossos ouvidos. Porque, irmãos, a palavra ela é de confronto. Diga comigo, confronto. Confronta com o quê? Com nossos pecados. Os nossos pecados, eles nos afastam da presença de Deus. Quando você vai comer um peixe, você come com escama e tudo, não é? Você bota a escama para dentro? Não, Senhor. É tão bom a escama. O que é feito? É tirado tudo aquilo que não serve. E quanto menos espinha tiver, melhor fica e mais caro fica, não é? Você compra aquele filezinho, é caro, mas é bom. Então, irmãos, não adianta a gente estar na presença de Deus como um peixe cheio de escamas, cheio de... não sei o nome desse negócio lá. Esse negócio aí. Tem que tirar tudo, irmãos. E Jesus disse isso. Não é o evangelho que a Bíblia nos mostra muitas vezes que a gente tem visto. Porque a gente tem visto muitas vezes um evangelho com máscaras, sem um confronto meio que artificial. Se eu apertar demais, aquela ovelha vai sair do rebanho. E Jesus não estava preocupado com isso, porque ele sabia que o que estava em risco era uma vida. E a Bíblia diz que o Senhor dá, o bom pastor, ele dá a vida por aquela ovelha. Então é melhor a gente falar a verdade do que ficar com meias verdades. É melhor falar a verdade do que ficar ouvindo mentiras. Eu prefiro ouvir uma verdade que dói do que uma mentira que vai amortecer a dor. Então, irmãos, a verdade Jesus apresentou aqui em Mateus capítulo 16, versículo 24 e 25, quando ele fala assim, ó: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não é a minha vontade, não é a tua vontade. Não é o meu desejo, não é o teu desejo. Tem uma passagem que eu não lembro, eu sou muito ruim de lembrar a passagem. Mas o apóstolo Paulo queria ir para uma cidade, aqui, desse lado. O Espírito Santo falou: não, você não vai para esse lado, você vai para esse lado. E o apóstolo deixou de ir para cá, veio para cá, um monte de vida aceitou Jesus aqui nesse lugar. Tem umas cadeiras vazias, para estar cheia essas cadeiras aqui. Mas hoje, quem estava para sentar nessas cadeiras decidiu: não vou para a igreja hoje, a cadeira fica vazia. Quando a gente decide: não vou entrar na presença de Deus essa semana, aquele lugar que era nosso, que era para ser ocupado por nós, fica vazio. E quem pede é o Senhor ou é nós? Somos nós, irmãos. Somos nós. Quanto mais distantes os discípulos eram de Jesus, mais eles perdiam. A Bíblia diz que tinha um discípulo que era o amado de Jesus. Quem era? Quem sabe? João. O que foi que Jesus fez lá em Apocalipse? Apocalipse é revelação. Jesus revelou para João, para que ele passasse. Ele disse assim, ó: escreva tudo que você vai ver. Olha o privilégio que João teve de ver tudo 2000 anos atrás. Tá certo que ele estava em Patmos ali, estava recluso, porque a gente pensa também que servir a Deus é um mar de rosas. Não é, irmãos. É dificuldade em cima de dificuldade, porque a gente tem um inimigo que quer dificultar a nossa caminhada. Se tu está andando muito bem, está muito boa a tua vida, irmão, tem alguma coisa errada. Porque tem um demônio, tem um diabo, tem demônios que querem atrapalhar a tua caminhada. Tem um rapaz que eu vejo na internet que ele treina para ser muito rápido. Ele bota uns isqueiros aqui, em questão de milésimos ele derruba e pega. Alguém já viu esses vídeos? Não.
E para dificultar a vida dele, para ser menos veloz, ele bota um monte de peso na mão dele. Então ele vai treinando com peso para ter a resistência. E ele é muito rápido, tanto que os nossos olhos nem conseguem ver. Ele tem que botar a câmera lenta para a gente ver as mãos dele batendo em cada isqueiro e derrubando. Ele solta uma cédula, um dinheiro, solta, enquanto está caindo ele vai derrubando lá tudinho e pega a cédula numa bem rápido. Então, irmãos, o diabo ele vai dificultar a nossa vida. Aqui Jesus diz que o preço é muito alto. O preço para seguir a Ele é muito alto. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Você não ganhou sua vida quando você, eu nasci, eu ganhei uma vida. Sim, ganhou. Mas a vida que você ganha com plenitude é quando você entrega ela para Jesus. Porque você vai deixar de viver a sua vida como o próprio Jesus deixou. Ele renunciou a tudo que ele tinha. A Bíblia diz que Jesus deixou a sua glória, deixou a sua majestade, seu resplendor, deixou toda a sua glória para vir se humilhar aqui, porque foi uma humilhação completa que Jesus passou. Aí eu pergunto para você, pergunta para o teu irmão, ele precisava disso? Precisava não, irmãos. Ele fez por causa de nós. A pessoa pode dizer, eu posso morrer por essa humanidade, mas ele não é o Filho de Deus. E as pessoas costumam se enganar. O preço é alto. Vivemos em um tempo em que o Evangelho foi transformado num produto de consumo. Depois que eu trabalhei quase 20 anos na cruz. E eu dediquei mesmo a vender. Eu era um bom vendedor, né, mãe? É tanto que a gente começou, eu e a tia Tereza, a gente começou só eu e ela, quando ela pegou a cruz, a gente rodava essa cidade inteira. Aí depois entrou o Tio Pedro, a Fátima, a Sheila, entrando todos os vendedores, mas eu me dedicava. Quantas vezes eu levei multa naquela BR, puxa, tem que chegar cedo, Marquinhos, senão tu não entra. E eu levo uma multa de R$500, R$500. Fazendo coisa errada, indo com a quantidade para chegar cedo. Passava o dia na rua vendendo, chegava em casa, às vezes nem almoçava, chegava de tardezinha, de noite. E eu me dedicava ali. Aí Deus colocou no meu coração, quando a pastora me consagrou em 2013, 2014. Deus colocou no meu coração que eu precisava assumir, deixei. E fiquei só na igreja. E nunca, quando eu estava lá vendendo, nunca ninguém chegou para falar assim, rapaz, deixa essas vendas, vai fazer a obra do Senhor, vai viver pelo Senhor. Nunca, em quase 20 anos. E muitas vezes, depois que esses 4 anos que fez agora em dezembro, eu escuto algumas pessoas, vamos fazer não sei o quê, porque tu está só na igreja, tu tem tempo sobrando. Vamos ali abrir um negócio, é o tempo todo, irmãos, tentando desviar do caminho. E eu sei que Jesus tem muito para a minha vida. Quando o diabo tenta te desviar do caminho, é porque o Senhor tem muita coisa para te oferecer. Então não adianta promessa sem cruz. O Senhor, ele garante que a gente tem salvação, mas tem que pagar o preço, tem que carregar a sua cruz. Não adianta a gente conquistar vitórias sem batalhas. Jesus demonstra que não adianta ter coroa sem espinhos. Tudo tem um preço, irmão. As pessoas querem entrar no reino de Deus com a porta toda aberta, e o Senhor mostra que é uma porta bem estreitinha. A gente quer entrar com tudo no reino dos céus. A Bíblia expõe que o preço é muito alto, e ela expõe com clareza, com uma clareza cristalina, que ninguém se engane ao entrar nesse caminho. O apóstolo Paulo conhecia esse caminho, porque ele estava trilhando esse caminho quando ele foi escrevendo essas cartas. Não pensemos nós
que o apóstolo Paulo estava no seu escritório, com ar-condicionado, com televisores, com aquele conforto, com uma poltrona maravilhosa, encostada. Vou aqui escrever uma carta para os romanos ali. Vou aqui escrever uma carta para esses filipenses, aqueles coríntios lá teimosos. Onde é que o apóstolo Paulo estava? Numa prisão. Como diz o louvor do Gerson do Filho, numa cela fria, comendo comida ruim, vivendo em condições difíceis de prisioneiro. Mas a Bíblia diz que o apóstolo Paulo se entristeceu? Não. Ele viu que quando ele estava fraco, é porque ele estava forte espiritualmente. E o apóstolo Paulo aqui, irmãos, quando você vai ler todas as cartas, todas aquelas epístolas, o apóstolo Paulo deixa bem claro de que ele não está fazendo ali uma poesia barata. Não é contínuo. Os contos da carochinha não são histórias para adormecer. O apóstolo Paulo está descrevendo o mundo real, que muitas vezes os nossos olhos não conseguem contemplar. A gente vê o que está em condições dos nossos olhos ver. Eu tenho 3 graus de miopia. Se eu tirar o óculos, eu tenho dificuldade. Então, irmãos, o Senhor está nos mostrando muitas coisas. Ao longo da tua caminhada, eu tenho certeza que Deus está te mostrando muitas coisas. E principalmente Ele está mostrando que vale a pena seguir a Ele, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os entretenimentos, de todas as distrações. O Senhor mostra que vale a pena seguir a Ele. Aqui em Filipenses, o apóstolo Paulo diz assim, Filipenses 3. Então os meninos aí da garganta boa. Eu escuto tanto esses gritos lá em casa. Filipenses 3, versículos 7 e 8. Anota aí, Marritinha. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de quem? De quem, irmão? De quem? De Cristo. Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E que adianta, irmão, ganhar tanto dinheiro, a gente ser abastado, e quando a gente morrer, para onde é que a gente vai? Que adianta ter uma vida regada a festas, regada a drogas, estando em bares, e quando a gente deita, isso é real, não é uma coisa que você escuta e repete. Eu vivi muito isso, de quando eu voltava das festas, dos forró, eu chegava em casa e sentia que vazio. Eu estou na igreja e outro pé no mundo. Tanto de gente que está assim. Estou de manhã na igreja, de noite eu vou para um show, vou para um barzinho. Jesus é permissivo, Jesus me ama do jeito que eu sou. Não é o que a gente mais escuta. Eu vi um rapazinho no Instagram chegando para várias pessoas, um microfonezinho pequenininho de lapela. Você acredita em Jesus? Pessoa, não. Você acredita em Jesus? Não. Aí chegou para um casal de homossexuais. Você acredita em Jesus? Ele acreditava. Fui muito tempo da igreja, mas Jesus e os irmãos não queriam que eu fosse desse jeito. Não me aceitaram, então eu também não aceito eles. A gente vê, é um caso específico, não. Eu vi esses dias outra situação, reunindo um monte de jovens na igreja para fazer uma tatuagem, para lembrar da missão. Vamos tatuar os jovens para lembrar da missão. Que missão, irmão? Tatuagem. Jesus
Tudo bem? Opa, tá aqui a tatuagem. Jesus me Deus fez em mim aqui para me lembrar da minha missão. E não, irmão. A missão está no coração. A missão está aqui para a gente lembrar na mente. E o próprio Deus disse para a gente não tatuar, não cortar. Tudo que o apóstolo Paulo tinha, tudo que ele era, ele se tornou para ele em perda. Ele renunciou. Ele tinha uma posição e ele renunciou àquela posição. Tem um artista chamado Cristo Duran. Quem conhece Cristo Duran? Cristo Duran estava no auge, no topo da carreira dele internacional, assim ó, rodando o mundo. Aí o que aconteceu? Encontrou Jesus. Irmão, ele renunciou tudo, irmão. Deixou fama como ele tinha antes, deixou projeção, deixou os ganhos que ele poderia ter tido antes, porque o amor de Jesus ardia dentro dele, queimava dentro dele. Então o apóstolo Paulo sentiu isso, quando ele diz aqui, ó, o que para mim era lucro, isso considerei por causa de Cristo. Significa que ele teve uma mudança real de valores. Ele mudou radicalmente. Tudo que antes era valioso, como status, conquista, bens, passa a ter pouco ou nenhum valor diante de algo infinitamente maior e precioso, que é o conhecimento e a experiência de viver na presença de Jesus. Tudo não tem mais valor. Tem uma canção que o pastor Grisefá fez, que até o Timário gravou. Ele disse que o maior desejo da vida dele era ganhar na loteria. Era e não é? Paulo irmão foi. Meu maior desejo é conhecer Jesus, é vê-lo face a face. A maior alegria nessa nossa eternidade vai ser estar diante do nosso Deus, face a face com Ele. Essa vai ser a nossa maior alegria. Nós temos momentos de felicidade. Quando a Nicole nasceu, a Alice nasceu, o Caleb nasceu. Veio falar mais um, mas quando a Alice chegou, desistiu. Eu queria 4. Lembrando do tempo da quadrangular 4. Aí a Alice nasceu, Deus me livre, mais um. Tá bom demais. Então, é a renúncia de ganhos terrenos e orgulhos para alcançar um ganho espiritual supremo. O Senhor muitas vezes tira coisas de nós que nós choramos. Irmão, uma vez o meu cachorro morreu. Eu tinha um Rottweiler que eu amava aquele cachorro. Amava. O bicho é tão bonzinho. Eu passei uma semana chorando mesmo. Não foi negócio de... Não, eu chorava. Senhor, por que o Senhor tirou o Iron de mim? Eu descia lá, quando eu chegava na cozinha, eu vi a falta do Iron na cozinha, deitado, esparramado, era grandão. E eu chorava, por quê, Senhor? Aquele sentimento ali de perda, de dor. Quando o Senhor tira uma coisa muito importante, Ele vai dar outra melhor. Quando o pastor Grisé foi tirado da mãe, o Senhor deu um ministério para ela. Era a mulher do pastor Grisé, virou a pastor. Quando o Senhor tira algo importante, Ele vai dar algo melhor. Quando o Senhor fecha uma porta, Ele vai abrir outra melhor. O Senhor sabe o que é o melhor para a gente, irmãos. O Senhor fechou a porta para mim lá na cruz, abriu uma melhor aqui na presença dEle. Amém. E assim Ele faz. E quem somos nós para questionarmos? A Dani ontem, Léo, o que é predestinação? Predestinação não é o que o pessoal acha por aí. Eu estou salvo, eu sou um eleito, eu sou um escolhido, eu posso pecar, eu posso fazer o que eu quiser, que eu estou salvo. Errado. O Senhor diz: pregai o evangelho a toda criatura. Não está escrito aqui na tua testa, na testa de ninguém, eu sou eleito, o eleito. Não prega para todo mundo. Os escolhidos, não é a gente que faz a escolha. Se Deus já escolheu antes da fundação do mundo, essas pessoas estão escolhidas.
Então, enquanto a vida está correndo, está percorrendo ali, naturalmente, a gente não tem como saber se aquela pessoa é uma escolhida ou eleita de Deus. A gente vai saber depois que morre. Quando a gente olha e, entre aspas, a gente sabe, faz uma análise da vida. Foi fiel até o fim. Como diz o apóstolo Paulo, seguir a carreira até o fim. Tem pessoas que nada e morrem na praia. Então, como a gente não sabe quando Jesus vai voltar, levanta o teu braço aí, levanta não, irmão. Deus pode te puxar e tu pode me dar agora. Levanta os teus braços aí, irmão. A gente está se rendendo. Você vai seguir por quê? Chega uma pessoa, a gente está, nossa vida está rendida diante dele. Rendida. Não tem como é que eu falo? Não tem resistência. Não tem resistência. Porque o Senhor te escolheu. Não foi você que escolheu a Ele, não. Ele te escolheu antes de você nascer. Antes de você ser aquele espermatozoide que entrou junto no óvulo e virou você. O Senhor nos escolheu. Lucas 9:62 diz assim, ó. Ninguém que tenha posto a mão no arado olha para trás. E olha para trás é apto para o reino de Deus. Se você está caminhando com o Senhor, esqueça o que passou. Deixa para lá. Vem, José, deixa para lá. O que passou, ficou para trás. Amém, irmão Benedita? Ninguém que põe a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Custam também nossas relações. Não porque você se torne insuportável ou extremamente religioso, mas porque quando o Senhor joga a luz sobre a tua vida, essa luz vai expor as trevas. Então, as suas escolhas hoje vão se confrontar com as escolhas anteriores. O apóstolo Paulo, como eu disse o exemplo, ele quer ir para cá, o Espírito mandou ele para cá. Aqui o Espírito Santo estava preparando. O apóstolo Pedro pregou 5.000 pessoas, pregou 3.000 pessoas. Você acha que o Espírito Santo não estava trabalhando nessas vidas para receber aquela semente? Eu tenho um monte de plantinha, eu sei que quando eu vou fazer tirar de um canto para colocar no outro, eu não posso colocar em qualquer outro canto. Eu tenho que preparar aquela terra, deixar ela boazinha, para que a plantinha tenha uma vida, para que ela não morra. Você está entendendo? Amém ou não amém? Então, seguir a Cristo nos impõe dificuldades. Dificuldades. Quanto mais difícil, melhor. Diga isso comigo. Quanto mais difícil, melhor. Sabe por quê? Porque aqui em Mateus capítulo 10, versículo 34 e 36 diz assim, ó. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Jesus não é o príncipe da paz? Ele veio trazer paz? Está dizendo que não veio aqui não. Não vim para trazer paz, vim para trazer o quê? Espada. Pois vim causar divisão entre homem e seu pai, entre filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Irmãos, se converteu, teu coração está ali irradiando de alegria por Jesus, tu vai irritar muita gente. Tu vai deixar muita gente insatisfeito com a tua postura. Tem um aniversário, levar o fulano querer orar. Estava lá no aniversário da tia ontem, a mãe agora, né, vai ser aproveitada, né, mãe? A mãe já estava grudada com a tia Teresa para fazer oração. Aproveitou e mandou um versículo. E a gente pensa assim, ó, não é só uma oração, não, é só um versículo. Não, irmãos. O apóstolo Paulo pensava que só ia naquela cidade, e ali foi ganhando um monte de gente. A semente, ela precisa ser lançada. Quem dá o crescimento, quem dá a vida é o Espírito Santo. Nós somos só um instrumento
vida que joga, que lança semente. Amém ou amém? Amém. Os inimigos do homem serão os da própria família. É nossos inimigos de você ter que brigar, você ter que guerrear com todo mundo, não. Porque é por isso que nossa guerra não é contra carne nem sangue. Eles precisam ser amados. Custe o que custar. Não é difícil amar uma pessoa que quer te fazer mal. Eu estou falando aqui, mas eu estou ouvindo aqui primeiro do que vocês que eu estou falando. É difícil você amar uma pessoa que tenta te fazer mal. Mas Jesus nos ama e a gente não querer nada com Ele. E olha hoje onde a gente está aqui aos pés do Senhor. O pastor José era um católico roxo. E ele tinha raiva. Tinha um primo dele que tinha raiva quando iam pregar lá a palavra de Jesus. Expulsava. E olha quem o pai se tornou. O homem de Deus que o pastor José foi. Eu tenho certeza que muitos de nós, eu nasci na igreja católica, assim, na ideologia da igreja católica, mas muitos de vocês nasceram em lares que era muito assim, de levar para a igreja, de fazer catecismo, de fazer todos aqueles rituais lá. E o Senhor olhou para você e disse: não é isso que eu quero para você. Eu quero um caminho diferente. Eu quero te fazer diferente. Eu quero você para mim. O Senhor escolheu cada um de nós. Aqui, o apóstolo Paulo dizendo para Timóteo, ele promete que vai ter tribulações. Segundo Timóteo 3,12, Paulo escreve: ora, todos quantos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão amados. Amém? Não. Serão perseguidos. Todos quantos quiserem viver por mim serão perseguidos. Irmãos, o que você mais vê nos evangelhos, viu, Fátima? Sabe o que a gente vê muito? Jesus está aqui, e baixa os fariseus e prega a palavra e diz, de repente a Bíblia diz: Jesus fugiu para não ser morto. Jesus sumiu do meio da multidão. Não era nenhum daqueles momentos a hora dele. Ninguém iria tirar a vida de Jesus, ele ia dar a sua vida. É diferente. Eles queriam de todas as formas encurralar Jesus. De repente a Bíblia diz: Jesus sumiu. Jesus saiu e eles buscavam matar Jesus. Quando Jesus foi capturado, eles queriam saber quem são os discípulos de Jesus. Aí Jesus disse para Pedro: você vai me negar 3 vezes. O que é isso, Jesus? Aí a mulher olha assim: ei, tu era discípulo de Jesus, né? Eu nunca fui, meu filho. Sei nem quem é. 3 vezes. Você está entendendo, irmãos? O mundo não recebe quem vive segundo os padrões eternos. A gente está aqui, mas o nosso padrão não é desse mundo. A gente não vive segundo os costumes desse mundo. Enquanto ele mesmo se afoga no temporal, você será questionado. Suas decisões serão consideradas radicais, exageradas e ultrapassadas. O que a gente mais vê? Nós vivemos no século 21, né? Pleno século 21, querendo pregar evangelho, cruz, sacrifício, para quê, irmão? Isso é ultrapassado, né, missionário? Já foi, agora é novidade. É um evangelho moderno. O barzinho na igreja, sabe que tem barzinho na igreja? As bebidas sem álcool. É sério. Eu estava vendo uns vídeos aí. Os irmãos recebendo aqui a pulseirinha de solteiro. Aí no meio do culto, parava o culto, vamos dar umas paqueradas. Tu acredita, irmão? Não. Já pensou
eu, Jesus ali ministrando a palavra ali no templo, lá no monte, qualquer canto. Agora eu vou dar uma paradinha aqui para a gente dar uma visitada aqui no mundo. Não, irmão, não tem. Quando tem luz, não tem treva. Quando tem treva, não tem luz. Não se mistura. Ou você é de Deus, ou você não é. Fica trazendo todos os costumes do mundo para a igreja. Aí ninguém sabe se é igreja ou se é mundo. Está tudo misturado. E a Bíblia diz que o joio não se mistura com o trigo quando ele é colhido. Está entendendo, irmãos? Que vai ter uma colheita. Diz assim para o teu irmão: vai ter uma colheita. Tu é joio ou tu é trigo? Se for trigo vai cair. Se for o joio, a palha vai voar para longe. Ou a gente é joio, ou a gente é trigo, irmão. Não tem outro. Ou a gente é de Deus, ou a gente não é. Para terminar, não podemos viver para nós mesmos. Eu quero fazer o que eu quiser, a vida é minha. Pois faz. Agora a consequência é tua também, é minha também. É tudo nosso. Reconhecer que nós não somos o centro do universo, que nossos direitos não são supremos, que nossa verdade pessoal precisa se curvar diante da verdade absoluta. Romanos, Gálatas 2:20. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Diga isso: já não sou eu quem vivo. Diga: Cristo vive em mim. Aqui foi de um homem que renunciou a tudo. Renunciou a tudo para ser surrado, para ser apedrejado, para ser jogado num navio, para entrar num naufrágio. Tudo, irmão, tudo que você imagina de ruim aconteceu com o apóstolo Paulo. Tudo. Ele chegava numa cidade para pregar o evangelho, era expulso, era escorraçado. Por quê? Porque ele confrontava o pecado das pessoas. Por isso que Jesus ele é rejeitado. Você fala assim: sou macumbeiro, é bem visto. Sou espírita, é bem visto. Sou da religião de matriz africana, ok. Tu fala assim: sou de Cristo. Eita, crente velho fedorento, encheu o saco do outro. Já é visto por quê? Porque nós somos associados com Cristo. E o que Cristo mostrou foi que o evangelho dele é de confronto, como eu falei. É para não deixar a gente do jeito que a gente é. A gente precisa ser transformado. Transformado. Todos nós, irmãos, estamos passando por essa fase de transformação todos os dias. Você não vai acordar hoje: acordei, estou pronto. Tá, não. Até porque não é a gente que diz se a gente está pronto ou não, é Ele. A régua é do Senhor, não é da gente. Eu vi um meninozinho dizendo, interessante, para terminar mesmo. Ele pegou uma trena e mostrou: nós estamos presos ao tempo que o Senhor estabeleceu. Ele pegou uma trena, puxou do 0 até o 10. E ele diz: do 0 até o 10 é o tempo de vida que nós temos. A gente tem, cada um de nós temos um tempo. É ou não é? Amém ou não amém? Eu sei, tu sabe não. Mas tem alguém que segura essa trena. E nós não temos o alcance de segurar essa trena. O Senhor está segurando a trena. Ele pode alongar, ele pode internar o que ele quiser, irmãos. Não tem esse negócio. A Bíblia estava olhando para mim essa passagem e ela disse: não tem o que a gente... ai, Senhor, mas não. É a vontade de Deus. Ele abençoa quem Ele quer. Ele dá o que Ele quer para quem Ele quiser. Ele olha para você: vou te abençoar. Alguém vai questionar? Não adianta. Não adianta. Jó: ai, porque não sei o que foi que Deus falou. Ei, Jó, tá onde eu botei as extremidades da terra?
fiz o Leviatã? Tu estava onde quando eu coloquei as estrelas em cada um dos seus lugares? Quem somos nós para questionar o Deus que criou todas as coisas, irmãos? E tem aí uns intelectuais que se acham no direito de questionar a vontade soberana de Deus. Ele está segurando a trena, ele estica, ele não está preso ao tempo, ele é o próprio tempo. Amém, irmãos? Amém. Ai, Jesus, qual é a nossa recompensa para terminar? Marcos 10, 29 e 30. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado sua casa, seus irmãos, suas irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente, Marcos 10, 29 e 30. Já no presente, o cento de casas, irmãos, mães, filhos e campos com perseguições. Sabe qual é a nossa recompensa, irmãos? Perseguições. Essa é a nossa recompensa. Aqui. Enquanto a gente estiver aqui, essa vai ser a nossa recompensa. O Senhor nos promete uma recompensa eterna. Não é uma recompensa provisória. Você está sofrendo? Eu não preciso saber como é que você está. O Senhor está à tua disposição para saber como é que você está. Porque eu não posso resolver o teu problema, Ele pode. Principalmente problemas emocionais, da alma, de dentro. Quantas pessoas estão machucadas, feridas, traumatizadas? Aí vai no psicólogo, faz 50 sessões. Vai lá no psiquiatra, não adianta, irmão. Vai continuar ferido e machucado. Não pode nem falar qualquer coisinha que já se magoou. Volta tudo de novo, não está curada. E a Bíblia diz que o Senhor cura as nossas feridas físicas e da alma, principalmente. Porque Ele conhece no mais profundo. Davi disse: esquadrinha, Senhor. Esquadrinha aqui dentro. O Senhor conhece. A gente pode desabafar com fulano, com ciclano, mas o Senhor que resolve os nossos problemas. Amém ou não amém? Dê um aplauso para o Senhor Jesus, porque Ele merece. Josué teve 2 minutos para dar um testemunho. Não precisa sair aí, não, pode ficar aí. 2 minutos. Bom dia, irmãos. A de Senhor esteja com todos, amém? Estou de volta, né? Eu não queria estar aqui assim, sabe? Mas eu não vou chorar muito, nem vou demorar, porque hoje eu não vou dar meu testemunho. Eu vim hoje aqui só para agradecer a cada um de vocês, irmãos, que me ajudaram, que não esqueceram de mim, porque quando você trabalha, você é acostumada a ajudar em casa e tudo, e de repente você fica em cima de uma cama, impossibilitado, é muito ruim mesmo. Mas eu pensava todo dia: Senhor, o que vai ser da minha vida? Como eu vou ajudar em casa? Como é que eu vou comer, comprar remédio? Porque eu sou uma pessoa que eu não paro. Eu corro, eu vou atrás, eu não tenho vergonha, eu só não faço bobagem, me matar, mas o que eu puder fazer para ajudar em casa, eu vou fazer. Então me preocupava muito com isso. Quando chegou o dia do médico dizer para mim, quando eu fui transferida para o outro hospital, que eles iam amputar minha perna, eu escolheria ou viver com a perna ou morrer, né, com a perna, ou eu vivia sem a perna. Gente, foi horrível para mim. Eu passei 3 dias ainda sem querer assinar aquele documento para amputar minha perna, porque eu ficava pensando: o que vai ser de mim? O meu filho, ele tem as dificuldades dele. O nosso carro também já não está muito bom, né? E eu ficava pensando: como é que vai ser agora? Tudo
bem, passou, aí o médico de Josiane me deu 3 dias. Chegou o dia, eu tive que assinar a força, mas eu assinei. Doeu muito, foi muito terrível para mim. É uma dor muito grande, gente. Você perdeu um membro do teu corpo, mas ou você vive ou você. Eu gritava para o Senhor, Senhor, por que comigo? Só comigo. Mas bem, Deus sabe todas as coisas. Quando eu der o meu testemunho, eu beijo para vocês, vocês vão entender tudo. Então eu quero agradecer a cada irmão. Eu não vou citar o nome porque são muitos que me ajudaram financeiramente com pouco. Eu sei que a vida está difícil para todos, mas me ajudaram com todo prazer. E ontem eu botei no coração que eu ia para a médica quinta-feira, se ela me desse alta, eu viria para a igreja, mas ela não me deu alta ainda, porque tem um pontinho ainda inflamado, mas eu vou para a igreja. E ontem o diabo ficou, Satanás ficou martelando na minha cabeça. Tu vai fazer o que na igreja? As pessoas vão mangar de ti, vão falar, vão ter pena de ti. Eu tinha muita vergonha, gente, das pessoas me verem com a minha perna amputada. Eu tinha vergonha, muitas vezes as irmãs ligavam para mim, pedindo para me visitar. Eu não queria. Eu acho que as únicas 2 pessoas que foram me visitar logo que eu aceitei assim de vez foi a pastora e a Manoela. E depois foi chegando, aqueles que avisavam eu não aceitava. Mas os que chegavam assim de repente, chegavam e pronto. Mas gente, eu estou aqui para contar o testemunho. Eu perdi minha perna, é difícil. 3 meses que eu não cuido da minha casa, que eu não faço comida, que eu não lavo um prato, que eu não faço nada, coisa que eu tinha prazer de fazer na minha casa, hoje eu não posso fazer. Dependo das pessoas, muitas vezes fico envergonhada porque penso que estão cansados. Mas Deus me dá força, né? Como eu estava dizendo, Satanás bota um monte de coisa na minha cabeça que eu não viesse para a igreja. Mas eu tenho que agradecer aos irmãos pela ajuda que eles me deram. Eu ainda não consegui o meu benefício, né? Mas eu vou conseguir, eu creio em nome de Jesus, né? E agora vem a prótese, né? Vou lutar pela minha prótese, que eu vou voltar a andar, vou voltar a fazer as minhas coisas em nome de Jesus. E comecei a botar louvor, comecei a louvar, comecei a lembrar das promessas de Deus, comecei a lembrar de quanto eu sou amada pelas pessoas, porque eu fiquei assim impactada de ver o amor das pessoas por mim, pessoas que eu jamais imaginava, pessoas que eu nunca vi, que eu conheci só por telefone, que moram lá no Maranhão, me ajudaram, né? E eu já estou aqui, para a honra e glória do Senhor. Foi muito bom. Ontem fiquei até tarde só em casa. Meu Deus, eu estou sozinha dentro dessa casa. Não tem ninguém aqui comigo, mas Deus tem um propósito dele na nossa vida. Ele queria que eu louvasse a Ele, louvei Ele incondicionalmente. Chorei. Eu acho que tudo que eu nunca tinha chorado por Jesus e louvei a Ele, só louvei. E hoje eu estou aqui, eu agradeço. Teve alguns obstáculos para eu descer, né? Mas Deus é fiel. Eu consegui desci as escadas. Estou aqui para louvar o meu Senhor e agradecer a cada um de vocês. E aqueles também que não puderam me ajudar financeiramente, mas com oração. E continua a luta. Agora é pela prótese e pelo meu auxílio, né? Eu agradeço a cada um de vocês e peço perdão pelo momento que vocês me ligaram e eu não queria atender vocês, mas não era por nada não, gente. É porque é muito difícil. É muito difícil. Se eu tivesse um inimigo de morte, eu não desejaria isso para eles. Se cuidem, não deixem de louvar o Senhor. Eu estava aqui sentada porque eu sempre gostei de louvar o Senhor em pé. Eu não ia para a igreja que via as pessoas sentadas, eu não gostava, às vezes eu até me levantava, todo mundo sentado. E eu, uma vontade tão grande, Senhor, não posso ficar em
Aleluia. Tem um versículo aqui para terminar. Salmo 46, versículo 7. Diz assim, ó. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é a nossa torre segura. O que eu quero dizer? Nós estamos diante do Senhor dos exércitos, amém? Então nós somos parte desse exército. E eu vejo a Josiane assim, um soldado ferido. Um soldado ferido nunca pode ser deixado para trás, irmãos. Isso, não tem como a gente dizer, eu sei o que você está sentindo, não. Cada um sabe da sua dor. Então o que ela está fazendo aqui de agradecer é porque o exército, ele é treinado para nunca abandonar um soldado. Então, continue orando pela Josiane, porque hoje a gente está orando por ela e um dia a gente pode precisar também que outras pessoas orem, nos resgate também. Ore por nós, nos proteja, nos guarde, nos livre, porque esse soldado, quando ele está ferido, ele está numa situação difícil, mas ele pode se recuperar e ele pode voltar novamente às trincheiras. Amém? Fica de pé, irmão. Tem aqui 55 mil aniversariantes. Meu Deus do céu. Regina, fazendo aí seus 60 anos. A Branca, que não veio hoje. A Paulinha, que está cada vez mais jovem. Você vê o que está acontecendo com a Paulinha. Né, Marcos? Eu olho assim, não é para eu envelhecer. A gente tudo envelhecendo, a gente tudo enrugando. Até a Paulinha toda nova aí. Meu Deus. Isso é as vendas que faz isso? É porque ele faz comigo. E a Ana. Irmão, como é muita gente, não quero que vocês baguncem as cadeiras. Ó, Fátima, um minuto. Não, é um minuto. Ande, 10 por aí. Domingo você dá o testemunho. Você chega cedo para dar o testemunho. Viu? Gente, essa é uma notícia. Amém? Vocês acham que eu tenho um cara de amor? O Tiago não queria me dar notícias que achava que eu ia ficar triste, né? Porque eu disse que eu não ia essa. Enfim, pai, ele ficou assim, disse, mãe, como tu ficou feliz? Claro, o que é a primeira coisa que eu imaginei? Meu Deus, Deus gerou uma vida, né? É porque a palavra de Deus diz que Ele gera a gente dentro dele, né? Então, só quero coisa que vem na minha cabeça, todo dia gerou isso, e eu tenho participação nisso, né? Então, fiquei feliz. É isso, eu queria ter essa notícia. Ele está junto, né? E eles tem que casar, tem que mudar a vida, né? Vamos ver se o Senhor faz a obra. Então, ore por ele, tá bom? Por esse bebezinho que já está com 2 meses já. É isso. Vovó, só de vovó, né? Vai sentar lá, vovó, vai. Irmãos, estenda suas mãos aqui. Eu pedi para o presbítero Antônio orar aqui pelos aniversariantes. Sempre, né, Dani? Mesmo antes de ser presbítero, eu dava uma olhada assim, só via eu sentado. Amém, irmãos? Vamos orar por essas pessoas. A irmã Regina, a Branca, a Paulinha, a Leide. Senhor Deus querido, Pai amado, nós colocamos, Deus, essas vidas diante de Ti, Senhor, que estão completando mais um ano de vida, mais um ano que o Senhor deu para elas. E que pela Tua graça, Senhor, e pela Tua misericórdia, elas possam ter muitos outros. Que sejam anos abençoados, Senhor, anos de saúde, de paz, de prosperidade. Ainda, Deus, que sejamos perseguidos, mas a nossa paz está em Ti, Senhor. Que o Senhor possa abençoar suas casas, suas famílias, seus filhos, seus esposos, Pai. Que em nome de Jesus, esses anos sejam anos de bênção, que elas possam continuar andando na Tua presença, lutar, Senhor, o bom combate e alcançar a vitória em Ti. É o que nós te pedimos e te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Reunião do dia 17. Dia 17
mandou umas 5 vezes essa mensagem para mim. Que alguém recebeu várias vezes também. Para não esquecer, irmão. Que horas, Regina? Tá aí, irmãos. Tá aí. Tá o recado. Tá. Então, a Zena está aposentada. Amém, né? Aplausos para Jesus. Aí domingo ela vai chegar cedo para dar o testemunho de 2 minutos. Amém. Irmão, esteja tua mão para tua casa. Senhor Deus, eu te agradeço por esses momentos na tua casa, na tua presença. A tua palavra é poderosa, a tua palavra nos transforma, nos anima. Então eu te peço, Senhor, que essa palavra venha produzir frutos ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo das nossas vidas. Eu te peço que tu venhas dar uma semana abençoada para cada um de nós, não deixando, Senhor, de lutarmos para alcançarmos os nossos objetivos, mas eu te peço que tu estejas ao nosso lado, nos auxiliando, nos fortalecendo. Senhor, acampa os teus anjos ao redor de cada casa, de cada família. É o que eu te peço em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo da igreja. O Senhor diz amém. Amém. Amém.